As obras que a Companhia Hidroelétrica do São Francisco vem realizando nas proximidades da Cachoeira Paulo Afonso vem tomando um vulto digno de nota. As casas para operários, os galpões onde funcionam os escritórios e a imensa caixa d'água, como as oficinas de serraria e o almoxarifado, dão bem uma ideia da tarefa gigantesca que ali se leva a termo, concretizando-se uma das maiores realizações do atual governo da República. Detalhe da Vila Residencial Presidente Dutra, prestes a ser concluída e que servirá aos diretores da companhia, engenheiros e funcionários administrativos. A Vila Alves de Souza, destinada a funcionários de categoria, a serviço da grande organização. As casas são modelares e estão situadas em lugar pitoresco e privilegiado. A Companhia Hidroelétrica atenta com especial carinho para a assistência social, conforme o comprova a escola quase concluída e destinada aos filhos dos operários da companhia. O prédio é sóbrio e dispõe de instalações completas. Os congressistas em visita às obras da Companhia Hidroelétrica de São Francisco percorrem o edifício escolar recolhendo excelente impressão. Ao fundo do edifício destinado à escola, ergue-se igualmente bem construído outra edificação destinada aos trabalhos de puericultura. É como se pode compreender facilmente um benefício que diz com eloquência do carinho com que a companhia atenta para os problemas sociais. A visita ao galpão onde funciona provisoriamente a escola, até que o novo edifício seja ultimado, resultou numa agradável surpresa para os congressistas e diretores da companhia, pois que foram recebidos pelos alunos, filhos dos operários, devidamente uniformizados e comprovando assim o zelo que preside a tarefa educacional que ali se realiza. O senador Apolônio Salles, um dos integrantes da comitiva, aproveita então o ensejo para dirigir palavras de incentivo aos alunos, esclarecendo-os sobre a missão que cabe aos homens e mulheres de amanhã. Outra obra que merece um registro todo especial é o completo ambulatório destinado aos operários da companhia, como às suas respectivas famílias. Diariamente, as crianças recebem aí leite gratuito, em quantidade suficiente à sua alimentação. Os parlamentares não ocultam a magnífica impressão recolhida durante a visita feita ao modelar ambulatório. A Companhia Hidroelétrica do São Francisco dispõe de uma frota de transporte à altura de suas necessidades. São veículos de todos os tipos e tonelagem, destinados aos mais diferentes mistérios. Grandes caminhões para carregar materiais, carros de irrigação, escavadeiras e compressores, planas e automóvel-ambulância, tudo em conjunto, forma um potencial magnífico que assegura um serviço de transportes exemplar naquele pedaço do Brasil. Estamos agora às proximidades da poderosa usina de 5.000 kW, já terminada. É um dos cometimentos maiores do Ministério da Agricultura e que atesta o labor intenso que lhe marca a ação construtiva. A Objetiva Cinematográfica nos mostra vários detalhes desta obra esplêndida e possante. Os parlamentares têm, então, ensejo de percorrer detida e cuidadosamente todas as dependências dessa realização da Companhia Hidroelétrica. Sendo uma usina auxiliar, embora, cabe-lhe a tarefa de acelerar os serviços, fornecendo potencial preciso ao andamento dos trabalhos que transformarão a área da Cachoeira Paulo Afonso em um imenso manancial de energias para enriquecimento do país. Na parte do território baiano, os trabalhos para a construção da barragem já estão ultimados. Foram eliminadas as capas das rochas decompostas e os fundilhamentos que poderiam provocar infiltrações, pondo assim em risco a estrutura e a solidez da imensa barragem. Agora, com as obras realizadas, ficou assegurada a estabilidade ao conjunto da barragem oeste, com os seus 800 metros de extensão.
Os deputados e senadores demoram-se em admirar essas realizações, ficando agradavelmente impressionados diante de tudo quanto lhes é dado observar. Também na parte do estado de Alagoas, as obras vão num crescendo animador. Aí as construções se sucedem. E a objetiva cinematográfica nos dá uma visão ampla dos galpões destinados aos operários solteiros que trabalham para a companhia. Os trabalhadores casados dispõem de casas com todos os requisitos indispensáveis. São construções que oferecem conforto e higiene aos seus moradores. A construção de galpões para os mais diversos fins é febril do lado alagoano, conforme nos mostra o cinematografista que acompanhou a comitiva de parlamentares em sua visita à Cachoeira Paulo Afonso. Os trabalhos do lado alagoano prevêem a construção da ensecadeira, que tornará possível o desvio do rio para a construção da barragem no braço principal do São Francisco, sem inflacionar os demais setores da gigantesca e patriótica realização. Para que se faça um juízo da importância e do relevo técnico desse cometimento, basta acentuar que serão consumidos nesta obra 2.000 sacos de cimento diariamente. Toda a barragem, com seus 4 quilômetros, está atacada, inclusive o preparo das ensecadeiras para atender à construção das comportas. Embora estejamos na época da vazante, ainda assim o espetáculo dado ver aos visitantes da rica e futurosa região é realmente grandioso, emocionando e surpreendendo de maneira profunda. É necessário vislumbrar de perto, demorando a visão sobre a amplitude desta zona de futuro ímpar, como sobre o andamento das obras da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, para se ter uma ideia ampla e segura do extraordinário alcance desse cometimento do governo do presidente Eurico Gaspar Dutra. As obras, que ora são levadas a bom termo na Cachoeira Paulo Afonso, revestem-se de uma importância econômica realmente notável. É uma realização patriótica, notável sob qualquer prisma, que em muito virá ajudar o engrandecimento do Brasil, assegurando-lhe meios para usufruir das riquezas que dormem na larga zona, onde atualmente engenheiros e operários, formando uma grande família, plantam os alicerces de uma obra que orgulhará o Brasil inteiro, porque é de fato uma obra das mais altas e fecundas dos nossos dias. Aqui está o caminho que nos leva ao Baixo Sertão do São Francisco, o coração do Nordeste brasileiro. Aparecem as primeiras cercas vivas de Mandacarus, à margem das estradas. Na curva do caminho surge o homem do sertão. É o vaqueiro nordestino, representante de uma raça que, pela sua têmpera, pela sua coragem e resignação, afronta a agressividade da natureza. Pode-se notar que de couro é a sua roupa. Somente assim ele encontra proteção contra os espinhos e contra os carrascais. Outro tipo sertanejo, o mascate, vendedor de miudezas. A marcha continua para o interior. Árvores desnudas, quase sem vida, pela longa estiada.
A vegetação desaparece sob o sol abrasador. O gado que não suportou a canícula procura a primeira sombra. As umburanas não resistem. Somente a macambira, num terrível contraste, permanece verde. Sertão bruto. A vegetação é marcada pelos espinhos. Ao fundo, um serrote de arenito em desagregação. E pelas campinas ressequidas, emas pastam tranquilamente. Surgem os facheiros, braços levantados para a amplidão. Existem outros trechos revestidos inteiramente de pequenos seixos rolados. Essa flora se estende pelo interior, atestando que nessa terra somente viveriam cactáceas, somente espinhos, somente o emaranhado dos chiques-chiques e dos alastrados. Cemitério de árvores que tombaram pela inclemência do tempo e muitas vezes pelo próprio homem. Vale seco do rio Mochotó, um dos braços do São Francisco. Nas longas estiadas, a família sertaneja vai matar a sua sede num poço d'água salobra, aberto no leito do rio. No leito enxuto do riacho, a carcaça de uma res que tombara de inanição. A cruz também marca uma triste lembrança para os sertanejos. As cabras do Mochotó representam uma raça definida pela segregação natural através do tempo. Aparece uma surpresa, o oásis. A exuberância dessas palmeiras demonstra que ali está a força da terra, a esperança do homem. Sinal de que não está longe o grande rio Mediterrâneo, o São Francisco. No verão, as caraibeiras floram de roxo e amarelo. À distância está o vale numa tarde sertaneja. A noite se aproxima e a poesia toma conta das coisas. No crepúsculo, tudo é mais brando e encantador nessas regiões abandonadas do Brasil. Finalmente, avista-se o rio lá na distância, com suas praias solitárias. A estaçãozinha de Quixaba, construída ao tempo do imperador Pedro II. A cidade mais próxima da cachoeira é Pedra de Delmiro, em Alagoas. Hoje é dia de feira e observamos quadros típicos da região. Esta pequena feira de pedra é uma imitação perfeita daquelas primeiras feiras medievais. E no instante, estamos à beira do São Francisco, junto à cachoeira de Paulo Afonso. Para se chegar propriamente à grande cachoeira, toma-se o vagonete que corre sobre o despenhadeiro. Afinal, deslumbramos os primeiros vestígios de Paulo Afonso, onde iremos descobrir a natureza em toda a sua plenitude de força e beleza. No começo é a neblina que se levanta pelas águas que batem no rochedo. Depois, surgem as águas volumosas, desabando nas diversas fases e aspectos da cachoeira. Paulo Afonso, um mundo de águas, uma sinfonia de força e esperança. Coletora das energias do São Francisco, ela arranca a sua potencialidade do interior de Minas. Acumula os da zona oeste da Bahia.
recolhe as de quase todo o estado de Pernambuco, avulta em Alagoas e vai culminar entre Bahia e Alagoas, para desdobrar-se entre esse estado e o de Sergipe, até perder-se no mar oceano, já cansada de roer terras e demolir rochedos. A sua garganta acumula um potencial hidroelétrico de 640 mil cavalos vapor. A força viva do grande rio nordestino é o ato final da luta secular em que se empenhou a serpente líquida descomunal para libertar-se do aprisionamento granítico de umas colinas que lhe não resistiram. Eras virão em que os povos correrão em chusma sobre essas ribanceiras. Esses altos barrancos serão um dia decorados de frutíferos jardins. Numerosas povoações branquejarão por essas ribeiras, e vozes alegres retumbarão onde hoje só reina um profundo silêncio. Rosenberg apresenta Coisas do Brasil, águas do presente e do futuro. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, atravessa esse estado e o da Bahia, separa a Bahia de Pernambuco e depois de correr entre Alagoas e Sergipe, deságua no Atlântico, alimentando em seu curso o complexo hidrelétrico de Paulo Afonso, hoje acrescido de novas usinas em projeto ou construção. O complexo hidrelétrico da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, Chesf, localizado no Velho Chico, inclui as usinas de Paulo Afonso 1, 2 e 3 já em operação e as usinas de Mochotó em fase final de construção, Paulo Afonso 4 e Sobradinho em fase adiantada de construção e Itaparica em início de obras. Paulo Afonso 1, 2 e 3 somam juntas uma capacidade de geração de 1,5 milhão de quilowatts. Mas com o Nordeste crescendo as taxas dos últimos anos, é necessário assegurar o contínuo crescimento do seu sistema gerador hidrelétrico, o que será obtido com a conclusão das obras em construção e projetadas. E se houver quem ainda não acreditou no Nordeste, basta lembrar que em 1954, quando a primeira usina do conjunto entrou em operação, com uma disponibilidade de 180 mil quilowatts, havia quem achasse que essa potência era suficiente para alimentar a região até o final do século. Hoje, a energia gerada em Paulo Afonso movimenta a indústria, ilumina cidades, eleva o padrão de vida do povo nordestino. E o trabalho de dirigentes, engenheiros, técnicos e operários não cessa para garantir a continuidade dos planos elaborados com o objetivo de se manter constante o ritmo do desenvolvimento do Nordeste. Para assegurar o fornecimento da água necessária e a movimentação das turbinas que acionam os geradores de energia elétrica, é necessário garantir um mínimo de vazão das águas do rio, regularizando o Velho Chico. A construção do reservatório de Sobradinho, o maior lago artificial da América do Sul, que só perde em superfície para o Titicaca, situado nos Andes, entre o Peru e a Bolívia, representa a garantia de que as usinas do complexo hidrelétrico da Chesf, no São Francisco, continuarão dando ao Nordeste a energia de que precisa. O volume de terraplanagem é de 16.931.825 metros cúbicos. A barragem
barragem terá 41 metros de altura e 8.532 metros de comprimento. A usina hidrelétrica de Sobradinho somará 1.050.000 quilowatts à potência atual do complexo da Chesf no São Francisco. A casa de força em construção representa uma etapa importante da obra. A utilização de mão de obra local significa um impacto positivo na existência das populações ribeirinhas, que podem assim adquirir uma nova perspectiva do mercado de trabalho. A construção da barragem compreende os vertedouros por onde se escoará o excesso de água, a fim de se manter a represa nos níveis desejados. As ensecadeiras mantêm afastadas as águas do Velho Chico. Assim que a explosão demolir o obstáculo oposto à corrente do rio, as águas serão desviadas para a margem direita, para que principiem as obras do vão central da barragem, com 300 metros de largura. O represamento inicial criará logo uma disponibilidade adicional de 4 bilhões de metros cúbicos de água para assegurar a operação do sistema hidrelétrico da Chesf. A solenidade de abertura das comportas e ensecadeiras da barragem de Sobradinho foi presidida pelo vice-presidente da República, Adalberto Pereira dos Santos, e contou com a participação do ministro das Minas e Energia, Shigeaki Ueki, do presidente da Eletrobras, Antônio Carlos Magalhães, do presidente da Chesf, André Dias de Arruda Falcão Filho, de diretores da empresa Holding e da subsidiária e de governadores de estados nordestinos. Antônio Carlos Magalhães declarou que os 60 mil barraqueiros do São Francisco que estão abandonando seus lares, haveres e memórias podem estar certos de que novas oportunidades se abrem para si e seus próprios filhos. O diretor Eunápio Peltier de Queiroz explanou os detalhes técnicos da obra, enfatizando o caráter de Sobradinho como regularizador do São Francisco. O momento histórico para o desvio do rio congregou autoridades, técnicos e operários na expectativa do acontecimento. O vice-presidente da República aciona por fim o dispositivo que fará as águas mudarem de rumo. A 58 quilômetros de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, a 850 quilômetros do Recife e 550 quilômetros de Salvador, o projeto de Sobradinho permitirá a regularização plurianual do Rio São Francisco a 750 quilômetros de sua foz, garantindo uma vazão mínima de 2.060 metros cúbicos por segundo, 3 vezes maior do que a mínima natural já registrada.
As águas do São Francisco se encontram provenientes de duas direções. O espetáculo provocado pela força do trabalho nordestino assinala também o fim da cerimônia. O vice-presidente da República deixa o local, acompanhado pelos que assistiram a mais um importante momento na vida do velho Chico. As águas desviadas correm numa antevisão do que representará o complexo hidrelétrico de Sobradinho para a economia do Nordeste e a valorização do homem brasileiro, numa região que enfrenta suas dificuldades com realismo para construir o futuro que merece. Parte desse futuro depende das águas do São Francisco, o velho Chico que se torna mais uma vez presente para dar energia ao nordestino. Sobrevoando Paulo Afonso em visita de inspeção às obras da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, o general Eurico Gaspar Dutra viaja em companhia de auxiliares imediatos, voando no avião especial da Presidência da República. É esta a quarta vez que o chefe do governo visita a grandiosa realização que dará ao Brasil uma das mais poderosas usinas de energia elétrica do mundo. Cerca de 3.600 homens num labor contínuo e que a todos empolga, estão empenhados em dotar o nosso país, em prazo relativamente curto, de recursos progressistas que impulsionarão o progresso de abandonados rincões brasileiros. Após sobrevoar o acampamento, o avião presidencial pousa no campo de Paulo Afonso. Sua comitiva são recebidos pelo governador do estado da Bahia, Sr. Otávio Mangabeira, acompanhado pelos diretores e engenheiros-chefes da Companhia Hidroelétrica e autoridades estaduais. Cumprimentos de boas-vindas são então trocados. O general Dutra, tomando lugar no carro posto à sua disposição, inicia a visita às obras da hidroelétrica. Passando entre alas e colegiais, o presidente da República é festivamente acolhido, bem como os integrantes de sua comitiva. O acampamento é uma pequena cidade que está surgindo no Nordeste com toda a complexidade dos centros civilizados. A primeira parada é feita na casa dos visitantes, onde estão expostos maquetes e planos das obras em andamento, com localização e perspectivas. O senhor Otávio Marcondes Ferraz, engenheiro-chefe da companhia, orienta os visitantes assinalando previamente os pontos que serão inspeccionados. No local denominado Capuchu, o presidente da República se detém a fim de observar a atual situação da concretagem da barragem oeste, cujo início Sua Excelência teve ocasião de assistir há um ano atrás. Esta barragem terá 4 quilômetros de extensão, faltando pouco para sua conclusão. Está se repetindo aqui no Nordeste do Brasil o que os americanos do Norte fizeram no Vale do Tennessee. As nossas dificuldades são consideravelmente maiores pela própria localização da obra, uma vez que a maquinária é obrigada a vir por via terrestre. A usina de Paulo Afonso, quando em pleno rendimento, virá beneficiar uma população imensa, uma vez que fornecerá energia elétrica a 8 estados da federação. A área que mais diretamente terá lucro com a usina compreende aproximadamente cerca de 800.000 quilômetros quadrados. Por isso tudo,
justifica-se o carinho com que o governo do general Dutra está cercando os trabalhos da hidroelétrica, merecendo destaque, certamente, a atuação do Serviço Nacional de Malária, que, utilizando métodos modernos de sanitarismo, conseguiu em pouco tempo sanear toda a região. A população escolar, com 600 crianças mais ou menos, é uma prova de sensível melhoria do nível sanitário da região, podendo-se observar no aspecto físico e no aumento da produção dos trabalhadores aqui empregados, o benefício que a civilização, com todos os modernos recursos, pode proporcionar a uma coletividade, anteriormente em completo abandono. Deixando Capuchu, através de uma ponte especialmente feita para facilitar as ligações, a comitiva presidencial dirige-se para o local das obras de Itaquari, do outro lado da barragem. Os engenheiros da hidroelétrica orientam o presidente da República quanto ao andamento dos trabalhos. Serão instaladas 8 comportas para concretagem leste. A usina será subterrânea, numa arrojada concepção da engenharia brasileira. Os visitantes se detêm, observando a maquinária de britagem e distribuição das pedras. Enormes blocos são fragmentados e cuidadosamente separados, ainda por meios mecânicos em diversos tamanhos. Todos os detalhes desse trabalho podem ser observados. E assim prosseguem as obras no Vale do São Francisco, num ritmo seguro, impulsionadas por homens que estão imbuídos de um sentimento de profundo patriotismo, certos do imenso valor de seu trabalho para o engrandecimento do país. A areia e o cascalho são misturados ao cimento para formar o concreto armado. Tudo isso é feito mecanicamente com um ótimo rendimento de trabalho. Os visitantes observam agora os trabalhos de perfuração dos poços que levarão às galerias subterrâneas, onde se localizará a usina elétrica. O solo é constituído de rocha, tornando assim mais árdua a tarefa. Vemos o poço que servirá de chaminé de equilíbrio, cuja profundidade está em 83 metros atualmente. Podemos ver agora a parte do Grand Canyon, que receberá as águas que sobrarão das comportas. Vemos o chamado Poço Verde, trabalho de concretagem da barragem oeste. A comitiva segue a visitar os outros 3 poços, em adiantado trabalho de perfuração. O poço para a descida da maquinária já está quase terminado. A rocha está sendo vencida à custa de dinamite, passo a passo. O conjunto da obra é grandioso, uma vez que a usina será subterrânea, devendo-se assinalar que a sala das máquinas terá 34 metros quadrados, daí partindo as diversas galerias que estabelecerão a comunicação com o rio para o escoamento da água e com os outros 6 poços. Esta parte das obras é inteiramente nova, tendo sido iniciada há menos de um ano. Pequena multidão está trabalhando no Vale do São Francisco. A intensidade do trabalho é notável. E todos esses guindastes, tratores e máquinas, as mais diversas, são provas incontestes do ânimo de que todos estão possuídos. A visão aérea é estupenda.
verdadeira colmeia trabalha para que as quedas de Paulo Afonso, fontes inesgotáveis de riqueza para o Brasil, possam ser muito em breve devidamente aproveitadas. Assim, ao lado da beleza panorâmica, as quedas de Paulo Afonso surgirão para os brasileiros como um dos marcos mais sólidos no mais brasileiro dos rios, da marcha acelerada para o progresso num verdadeiro ressurgimento industrial, social e econômico de áreas consideráveis, onde as condições de vida eram as mais precárias. Desde sua nascente a mais de 1000 metros de altitude na Serra da Canastra, em Minas Gerais, o Rio São Francisco percorre 3.161 quilômetros para atingir ao Oceano Atlântico. Na confluência dos limites da Bahia com os estados de Sergipe e Alagoas, ele se divide em rápidas corredeiras que denunciam a aproximação dos saltos assombrosos da Cachoeira de Paulo Afonso. Não comentaremos a poesia nem a força imensa das cascadas. Sinta-as o espectador em toda a plenitude e possa compreender como há 4 séculos um povo generoso e perdulário assiste quase indiferente o esbanjamento da riqueza fabulosa que se escoa inútil pelas barrancas do grande rio. Durante o Segundo Império, muitas concessões foram requeridas por pretendentes diversos que se dispunham a explorar a força hidráulica da Cachoeira de Paulo Afonso. Nenhum, porém, deu início a atividades construtivas e as concessões caducaram inutilmente. Já na República, em 1913, o grande e malfadado pioneiro Delmiro Gouveia conseguiu aproveitar na margem alagoana
pequena parcela da potência da cachoeira e utilizá-la na sua fábrica de linhas de cozer. Coube, porém, ao Ministério da Agricultura a iniciativa do movimento tecnicamente organizado que se transformou na Companhia Hidroelétrica do São Francisco, que veio resolver definitivamente o assunto. E assim nasceu a cidade de Paulo Afonso. Aqui a vemos no 2º aniversário da sua fundação. Surgiu no deserto, brotou da caatinga com a força e a beleza das plantas novas. O visitante que chega a Paulo Afonso percebe de pronto o padrão de vida e o elevado moral de que está a população possuída. É que a ela não faltam aí, em pleno sertão, os fatores materiais e espirituais que elevam e estabilizam a consciência dos homens de trabalho. A cidade possui mercado, igreja, clubes e até um banco. A meio caminho, na estrada entre Salvador e Recife, está ligado ao mundo pelo telégrafo e pela radiotelefonia. Uma linha comercial de aviação mantém um serviço regular com aviões Douglas que escalam diariamente no aeroporto local. Há um hospital com todos os serviços médicos e dentários e até ambulância. Está servida por distribuição de água tratada e clorada. E uma rede de telefones automáticos pode ser ligada pelo rádio aos escritórios das cidades de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Um restaurante popular fornece bandejas aos operários e funcionários por preço ínfimo e proporcional aos seus vencimentos, e há um curioso sistema de transporte urbano. Não se assustem, o serviço de ônibus é gratuito em Paulo Afonso. O represamento do rio será realizado próximo à cachoeira de Paulo Afonso. A barragem leste desenvolve-se numa extensão de 3.104 metros, dos quais 2.500 são em vertedouro. A barragem oeste, na margem baiana, tem um desenvolvimento de 1.309 metros, toda ela insubmersível. O sistema de barragens, levantando o plano d'água a montante de Paulo Afonso, formará uma bacia de decantação de 11 quilômetros quadrados de superfície, onde se depositará a descarga sólida do rio, que nas cheias normais atinge a 6.000 toneladas por hora, e orientará a massa líquida para a tomada d'água. A travessia dos diversos braços do rio será feita com a barragem de comportas, sendo 10 no braço principal, 8 no braço do quebra e 8 no braço do taquari. Estas comportas serão suportadas por pilares de 3 metros de largura, com uma passarela no topo, onde serão instalados os guinchos de manobra. Uma passarela mais leve correrá ao longo de toda a parte em vertedouro da barragem, formando um acesso às comportas instaladas nos diversos braços. A fotografia dá conta do adiantamento das obras em meados de janeiro do ano de 1951.
A extensão das barragens exigiu a montagem de uma moderna central de concreto para atender ao enorme vulto das obras. Os 3 tubos adutores alimentarão na usina subterrânea 3 turbinas Francis conjugadas a geradores de 60.000 kW. Os tubos de sucção convergem para a chaminé de equilíbrio exagerada no desenho, de onde parte o tubo de descarga de 110 metros de extensão, despejando na parte baixa do cânion. É tão grande o volume da pedra que se retira diariamente das profundezas da terra, que desde o começo das obras ainda não foi preciso abrir-se uma pedreira para satisfazer ao apetite da gigantesca central de concreto. Façamos todos juntos uma descida agitada às obras que se realizam a 83 metros de profundidade, perfurados em pleno granito, e vejamos a sala de máquinas subterrânea que terá 58 metros de comprimento por 15 metros e meio de largura. Na tomada d'água, os túneis adutores têm 4 metros e 80 centímetros de diâmetro. Da usina de Paulo Afonso partirão 2 linhas tronco. Uma de 400 quilômetros em direção a Recife. Outra de 440 quilômetros dirigida para Salvador, operando na tensão de 220.000 volts, corrente alternativa, trifásica de 60 ciclos. Subestações irradiarão uma rede de distribuição de 1.400 quilômetros, operando na tensão de 66.000 volts, servindo as principais cidades dos estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Paraíba. A paisagem grandiosa do cânion milenar, onde o rio se escoa na corrida final para o oceano, permite a variação surpreendente da altitude do planalto de onde observamos. E lá embaixo, entre as escarpas dos desfiladeiros, a água parece agora cantar, na alegria vibrante das corredeiras, o hino de glória ao patriotismo dos homens que estão recuperando o Nordeste. E Rosenberg apresenta uma nova abolição. Da série Coisas do Brasil. Equipe técnica: imagens Miroslav e Hélio. Assistentes Oliveira, Veloso e João. Montagem Floriano Peixoto. Coordenação Eleusa Martins. Diretor de redação, Paulo Mendes Campos. Narração, Sérgio Chapelin. Direção-geral, Rosenberg. Herói e vítima. O homem. Os barranqueiros do Baixo São Francisco.
Aqui se pratica secularmente uma agricultura rudimentar. Uma cultura de vazante, ou seja, o aproveitamento das inundações periódicas das terras mais baixas, como faziam os antigos egípcios. Entre o minifúndio e o latifúndio, o lavrador humilde fica entre a cruz e a caldeirinha. No minifúndio, as terras não dão para o sustento da família. No latifúndio, explora-se a terra pelo sistema de meação, na qual cada meeiro recebe para produzir uma parcela também insuficiente à subsistência da família. Cultivando quase sempre arroz, a pobreza destes homens é inevitável. Depois de correr todos os riscos da safra, depois de repartirem o que produzem com o dono da terra, resta-lhes uma sobrevivência árida e penosa. Na agricultura de vazante, dependente das chuvas e do rio, a produção limita-se a uma única safra. Praticamente o produto é único, o arroz. Entre safra, nada se produz. O homem some da paisagem, de braços inertes em algum lugar, sem qualquer renda. Paga o preço justo, vou vender. Por isso, também vendo, Agrupando os produtores em torno de cooperativas sólidas, assegurando-lhes terras e meios para obterem rendimentos capazes de abrir-lhes uma perspectiva humana, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Codevasf, executa um plano integrado cujos objetivos são dois: implantação de cultura irrigada e reforço da infraestrutura econômica e social da região. De 8 grandes várzeas protegidas no Baixo São Francisco, Itiúba, em Alagoas, foi das primeiras a receber sistemas racionais de irrigação. Drenado e saneado o rio, aqui se assentam obras para uma área de mais de 1.000 hectares a ser irrigada. Cinco estações de bombeamento trazem as águas do Velho Chico para os canais. Deparamos no reservatório com 2 surpresas: a pesca de camarões e o processo utilizado para isso. Um mecanismo que possa controlar à vontade as águas do rio. Já devem ter sonhado com isto os primeiros colonizadores aqui chegados. Com quase 35 quilômetros de canais de irrigação, Itiúba atende a uma vocação agrícola desta área. E esta vocação é o cultivo de arroz. As safras serão 10 vezes mais fartas nos próximos anos. A água ajuda e São Francisco faz o milagre para as 231 famílias de colonos. Foi em Propriá, no estado de Sergipe, que começou a transformação das populações que vivem da cultura do arroz, quando se distribuíram aos primeiros 200 parceleiros os terrenos que os fizeram agricultores
com o direito de plantar e vender livremente. Antes, não passavam de pobres meeiros. O Baixo São Francisco continua o mesmo no que tem de mais tipicamente bonito. Mas, integrando-se ao Plano Nacional de Irrigação, muda-se a sua fisionomia física, econômica e social. Total será esta mudança quando estiver funcionando a barragem de Sobradinho. A dragagem faz a toalete do rio. Limpeza antes de tudo. Água à disposição para irrigar uma área de quase 1.300 hectares. Duas estações de bombeamento e 6 bombas comandam as águas do rio, cuja vazão mínima ficará permanentemente aumentada ao funcionar Sobradinho. 41 quilômetros de canais de irrigação, 55 quilômetros de estradas, 121 mil metros quadrados de diques. Eis o novo município de Propriá, apto a multiplicar a produção de um alimento básico, arroz. Visando a melhoria da qualidade de vida, a Codevasf, criando sistemas de irrigação permanente no Baixo São Francisco, eleva substancialmente a produção regional e cria um grande número de empregos diretos e indiretos. O milho, irrigado, agradece bem. E outras culturas, como a do feijão, já começam a suplantar o crescimento agrícola destes recantos. A feira já vive com mais intensidade, mais cores, mais fartura. E o que era típico nos anos de boa chuva, esta vivacidade da feira nordestina, agora pode repetir-se sempre, quer chova ou faça sol. Voltam os feirantes. Levam a certeza de que o chão continuará fértil. A plantação dará bons frutos. E o sertanejo não precisará partir em busca de outras terras. E agora, o São Francisco passa de fato a merecer o nome de Rio da Unidade Nacional. E Rosenberg apresentou uma nova abolição. Rosenberg apresenta Coisas do Brasil, o lago imenso do progresso. Com 3.000 quilômetros de curso, o Rio São Francisco alimenta hoje um conjunto de usinas hidrelétricas que estão permitindo ao Nordeste superar a barreira do subdesenvolvimento.
Paulo Afonso 1, 2 e 3 já em operação, bem como Mochotó em fase final de construção. Paulo Afonso 4 e Sobradinho em fase adiantada de construção e Itaparica em início de obras garantirão toda a energia necessária ao desenvolvimento da região. A Eletrobras, por intermédio do seu presidente Antônio Carlos Magalhães, tem assegurado à Chesf, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, os recursos indispensáveis à execução do plano energético que está elevando o nível de vida do Nordeste. Em Paulo Afonso, reuniram-se os presidentes da Eletrobras e da Chesf, o ministro interino das Minas e Energia e 3 governadores estaduais de Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte para a assinatura do contrato no valor de 6,5 bilhões de cruzeiros, a maior operação de financiamento já realizada pelo setor elétrico em benefício da região. Os financiamentos da Eletrobras à Chesf destinam-se às obras de geração e transmissão de energia elétrica das usinas de Sobradinho, Paulo Afonso 4 e Mochotó, já em estágio adiantado de construção. As 3 usinas integram o conjunto de projetos que cobrirão as necessidades locais até o início da década de 1990. André Dias de Arruda Falcão Filho, presidente da Chesf, expõe às autoridades o que representa o esforço da redenção das populações ribeirinhas, concretizado na remoção dos habitantes de povoados decadentes para agrovidas dinamizadas pelo progresso. O Velho Chico, antigamente navegável em longos trechos, precisa hoje de um trabalho gigantesco de regularização para que se torne estável o fluxo de suas águas e se garanta o funcionamento das usinas de que depende a população nordestina, como a de Casa Nova, memória de outras épocas. Sento Sé, mergulhada no passado. Ou ainda Tombador, testemunho de velhos tempos, onde o velho cederá lugar ao novo para que se eleve a qualidade de vida de seu povo. O reservatório de Sobradinho, necessário para alimentar com suas águas as usinas da Chesf no Rio São Francisco, inundará 4 municípios. Formará o maior lago artificial da América do Sul e será inferior apenas ao Titicaca, um acidente geográfico natural. Para abrigar as 60 mil pessoas deslocadas, o governo está fazendo mais do que remover para cidades pré-construídas. Cada morador está tendo a oportunidade de levantar sua própria casa e de participar como cidadãos do esforço comunitário que cabe a toda a comunidade. A infraestrutura de serviços urbanos oferece uma qualidade de vida antes nem sequer suspeitada pelos ex-moradores dos antigos povoados e vilarejos. A voz do progresso ecoa no sertão, despertando os barranqueiros do São Francisco para novas tarefas e responsabilidades. O sertanejo se integra nos novos tempos. As novas agrovilas abrigam agora os que fizeram a história das velhas comunidades.
antiga Remanso, adormecida na placidez do passado, cederá lugar a um novo núcleo habitacional, repleto de vida e progresso. A rotina se recolhe para dar passagem ao dinamismo dos novos tempos. A última eleição na Remanso Antiga é o anúncio da nova fase que marca também o nascimento de uma nova mentalidade voltada para o futuro e o progresso. Remanso Novo é o depoimento sincero que o sertanejo pode prestar do seu ingresso numa nova era de integração econômica e social com o Brasil desenvolvido a que todos aspiram. O presidente da Chesf, André Dias Arruda Falcão Filho, sabe que o Nordeste pode contar com o apoio da Eletrobras, presidida por Antônio Carlos Magalhães. Arnaldo Rodrigues Barbalho, ministro interino das Minas e Energia, mostrou o significado da concessão de 6 bilhões e 500 milhões de cruzeiros para as obras da Chesf pela Eletrobras, a empresa holding do Sistema de Energia Elétrica. O Lago de Sobradinho, que regularizará o São Francisco, terá 4.214 quilômetros quadrados, o equivalente a 4 vezes a superfície do antigo estado da Guanabara. A potência instalada da usina hidrelétrica de Sobradinho será de 1.050.000 quilowatts. O volume d'água represado na cota máxima atingirá 34 bilhões e 100 milhões de metros cúbicos. O projeto de Sobradinho representa uma contribuição de alta importância para o desenvolvimento do Nordeste. As taxas de crescimento econômico da região são muito superiores à média nacional e se mantêm ao nível de 18% nos últimos 5 anos. 1.302.026 metros cúbicos de concreto estão sendo empregados na obra. O comprimento total da barragem e dos diques será de 8.532 metros. A casa de força do tipo abrigado externa ao pé da barragem medirá 198 metros de extensão por 26,35 metros de largura. Para a construção de Sobradinho, a Eletrobras destinou à Chesf 3 bilhões 593 milhões 909 mil cruzeiros numa primeira etapa. Posteriormente, foi concedido financiamento no valor de 1 bilhão e 655 milhões de cruzeiros. As vilas de São Joaquim, Santana e São Francisco, com suas residências modernas, ruas asfaltadas e jardins, recordam o nascimento do homem novo que está acionando, como as águas do Velho Chico, as turbinas do progresso nordestino. Uma nova geração nasce para a vida, integrada nos padrões contemporâneos. Assistindo em seu esforço individual pela conquista de uma qualidade de vida mais elevada, o novo nordestino segue agora nas águas de um presente realmente digno de ser vivido.